Fala, povo de Deus, 12º dia, ou será que eu tinha que ter feito assim? Não sei. 12º dia da nossa série Romanos, capítulo 12. Nada pode nos separar do amor de Deus, nós já sabemos disso. Hoje, um dos capítulos mais famosos desse livro, Romanos, capítulo 12, que logo de cara a gente vai começar a falar aqui. E você, se já ouviu um pouquinho da palavra de Deus, se já ouviu algum vídeo meu, com certeza você já ouviu eu falando disso. Tá? Então, sem mais delongas, Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, calma. Existe um culto racional, tá? Tem gente que quer levar tudo para a razão. A Bíblia nos ensina a viver pela fé também. Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que não vemos, convicção de fatos que esperamos. Então a fé muitas vezes vai contra a realidade, né? Enfim, fé é fé. Você sabe muito bem que muitas vezes vai contra a realidade, né? A razão tá falando não faça, a fé tá falando vai e faz porque vai dar certo. A razão tá falando faça, a fé tá falando não faça porque eu não tô no negócio, Deus não tá no negócio. Então muitas vezes a fé é contrária à nossa razão, mas aí nós temos que achar o equilíbrio, porque a Bíblia também nos ensina a andar pela razão. Esses dias eu ouvi um cidadão falando que não existe razão no evangelho, e isso é uma loucura, porque tá aqui, oferece-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é o culto racional, ou seja, tudo que nós fazemos para Deus tem que ser pela fé. Nós precisamos nos tornar pessoas mais espirituais, tá? Não é espiritualizar tudo, mas é sermos espirituais. Porém, no equilíbrio com isso, existe a razão. Existe um culto racional, no sentido do quê? No sentido de eu saber o que eu estou fazendo. Tem gente que não sabe o que está fazendo. Tem gente que canta música e não entende o que a música está falando. Tem gente, louvor, né? Tem gente que está louvando a Deus com canções que nem entende o que está falando. E tá louvando. E se a canção tá falando uma heresia, está falando uma bobagem, a pessoa não sabe, ela só tá repetindo. Tem pessoas que ouvem um pregador, uma pregadora falar algo e tomam aquilo como verdade máxima, replicam aquilo e nem entenderam e nem sabem se é verdade, se não é. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tem gente fazendo um monte de coisa aí na igreja, gente, sem racionalidade nenhuma, sem entendimento nenhum. Quando a Bíblia está falando de culto racional, está falando de um culto que eu entendo o que eu estou fazendo. Tudo ali tem que ser intencional, tudo ali tem que ser proposital, tudo ali tem que ser de entendimento claro. Eu sei o porquê eu faço, eu sei o como eu faço. E eu faço porque está de acordo com a palavra, eu faço porque é o que Deus está mandando eu fazer, eu faço porque eu me movo pelo Espírito Santo, e não porque eu vi alguém fazendo, e não porque eu copio, e não porque eu acho que é certo, mas nem sei explicar bem. Tem gente que, se a gente parar para perguntar, por que você faz isso no culto? Por que você canta essa canção? Nem sabe, só repete, só copia, só segue a manada. Então, culto racional é entender o que eu estou fazendo. E a melhor maneira de nós entendermos o que nós estamos fazendo é termos conhecimento da palavra de Deus, porque é ela que nos ensina o que é certo, o que é errado, o que faz sentido, o que não faz sentido. Tá? E aí, como que é o culto racional? Nos oferecendo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, agradável é viver de forma que agrada a Deus, que coloca um sorriso no rosto de Jeová. E isso só vai acontecer quando vivermos de acordo com a palavra de Deus. Sacrifício vivo e santo. Precisamos andar em santidade. Eu já falei 1 milhão de vezes disso aqui, né? E como sacrifício vivo, certamente você também já me ouviu falando disso. Sacrifício é morto, vivo é vivo, parece um paradoxo, mas é sacrifício, é morto, morto para o mundo, morto para as paixões carnais, morto para o pecado, morto para tudo aquilo que desagrada a Deus, e vivo para Deus, vivo em santidade, vivo através do Espírito Santo de Deus, que é quem nos vivifica, vivo em Cristo, que é a própria vida, tá? Então é morto para o mundo, vivo para Deus, sacrifício vivo, santo e agradável. Quando vivermos desta forma, estaremos prestando um culto racional a Deus. Ou seja, eu tenho um entendimento que preciso me afastar do pecado, que preciso morrer para o pecado, que preciso morrer para as minhas paixões carnais, que preciso viver para Deus, que preciso viver de forma santa para o Senhor, agradando a Ele. E aí, quando eu tenho um entendimento disso e coloco isso em prática, eu estou oferecendo um culto
racional. Um culto verdadeiro a Deus, onde eu tenho total entendimento do que eu estou fazendo e de forma louca e às vezes incompreensível, isso está alinhado com a fé e com o espiritual. Amém? Versículo 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você vai ter que fazer duas coisas: não se amoldar com os padrões de vida desse mundo e deixar que Deus te transforme pela renovação da sua mente, tá? A palavra original aqui é metanoia, muito conhecida, fala sobre mudança de mente. Por quê? Nossa, gente, tem alguma coisa na minha boca. Alguma coisa, no caso, é saliva. Por quê? Quando a minha mente muda, as minhas atitudes mudam. Tá? Primeiro eu penso, para depois eu agir. Ah, mas eu ajo sem pensar. Sim, mas você já tem um padrão de ação memorizado na sua mente. Já tem um subconsciente te levando a agir de tal forma. Então tudo nasce aqui primeiro. Por isso que muitas vezes a nossa mente é o nosso maior campo de batalha, né? Tem um livro muito famoso da Joyce Meyer, eu não sei qual que é o nome do livro, mas que fala sobre o campo de batalha da mente. Talvez seja até esse o nome, mas enfim. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. E Deus quer transformar a sua mente, tá? Através da sua palavra. Aí quando a sua mente for transformada, for mudada, as suas atitudes mudam junto, tá? E aí, alinhado com isso, nós não podemos nos amoldar com os padrões de vida desse mundo. O que é nos amoldar? Por exemplo, vamos usar essa garrafa aqui de água de novo, tá? Que eu já usei no outro vídeo, né? Sim, eu tô fazendo esse vídeo um seguido do outro no mesmo dia. Enfim, talvez você nem tinha pensado nisso, mas agora eu já me entreguei, eu só mudei de roupa. Mas vamos lá. Essa água, ela tá nesse formato, porque a garrafa tem esse formato. A garrafa é um molde, e a água nela, nesse molde, nessa garrafa, tomou essa forma. Agora, se eu despejo essa mesma água numa garrafa, num recipiente que seja triangular, essa água vai ficar com um formato triangular, tá entendendo? Porque a água se amolda a isso aqui. Crianças, vocês pegam massinha e colocam num negocinho assim redondo, a massinha fica como? Redonda. Você pega uma massinha e coloca numa moldura quadradinha, a massinha fica quadrada. Você vai na praia e você pega um monte de areia e coloca dentro de um negocinho que tem forma de concha. A areia fica como com forma de concha. Por quê? Está sendo moldada. A Bíblia está falando, não se amolde aos padrões de vida desse mundo, tá? Então, a cultura mundana, a cultura terrena que é passada pelas redes sociais, que é passada pela televisão, que é passada pelas músicas, que é passada pela forma de viver, pelos influenciadores de hoje, pelas grandes marcas. Isso tem moldado o pensamento de muita gente. Isso tem moldado a forma de enxergar o mundo de muita gente. A Bíblia está falando, não se amolde aos padrões de vida desse mundo. Não deixe a televisão te influenciar. Não deixa as músicas te influenciarem, não deixa a cultura dessa terra te influenciar, não deixa as músicas te influenciarem, não deixa os seus amigos de colégio, de universidade, de trabalho te influenciarem. Não deixe as filosofias deste século te influenciarem. Você tem que ser moldado pela palavra de Deus, imutável, perfeita, inerrante, inspirada pelo próprio Deus. É isso que tem que moldar o seu pensamento. É isso que tem que moldar o seu pensamento. Não é o evangelho que se molda a sua vida, é a sua vida que se molda ao evangelho. Nós somos como uma água. Essa garrafa é como o evangelho. Nós temos que nos amoldar a isso, não é o contrário. Não é o contrário, não é Deus que muda quem Ele é, somos nós quem mudamos quem nós somos. Por esses dias eu postei um vídeo falando, Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus se apresenta com o seu nome, sendo eu sou o que sou. O nome de Deus é eu sou o que sou, e não eu sou o que você quiser que eu seja. Tem gente querendo mudar Deus, Deus não muda, quem muda sou eu, quem muda é você, porque Deus é perfeito, então Ele não pode mudar, mas eu e você que somos falhos, precisamos
mudar. Deus é perfeito, ele nem melhora nem piora. Agora eu e você podemos melhorar se nos amoldarmos à Bíblia, mas podemos piorar se deixarmos com que a cultura terrena e mundana nos molde. Então tem gente que está achando que é normal hoje em dia, o que não é normal. Tem gente que está achando que é certo, o que não é certo aos olhos de Deus. Tem gente que está achando que Deus é uma coisa quando a palavra de Deus diz outra. Tem gente falando que Deus aceita um certo tipo de coisa que Deus na sua palavra rejeita. Tá entendendo? E aí nós não podemos viver conforme o mundo diz. Nós precisamos viver conforme a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa bússola, é o nosso norte moral e ético, é o que forma o nosso caráter, é o que diz a respeito do nosso pensamento, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tá? O que a palavra de Deus diz que é certo. O que a palavra de Deus diz que é errado. E acabou o assunto. E aí, se você vive conforme a palavra de Deus sendo renovada na sua mente, aí você pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só a dele é boa, agradável e perfeita. A sua pode até ser boa, pode até ser agradável aos seus olhos, mas certamente não é perfeita. Por que a vontade de Deus é perfeita? Porque ele conhece o teu ontem, conhece o teu hoje, conhece o teu amanhã. Então a vontade que ele tem para você é perfeita porque ele sabe o que você precisa. Ele pode fazer o que você precisa, ele quer fazer o que você precisa. Ele sabe porque ele é onisciente, sabe de tudo. Ele pode fazer porque ele é todo poderoso, nada é difícil demais para ele. E ele quer fazer porque ele é um bom pai e cuida de você. E a música parou. Então, se atente a isso, tá? Quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não deixe o mundo te moldar. Não deixe as dificuldades te moldarem. Não deixe o trabalho que você entrou te moldar. Tá? Mas seja moldado pela palavra do Altíssimo. Amém? Vamos pontuar algumas coisas aqui. Vai, versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Então, você que tem o sonho de ser um profeta, você que tem o dom de profecia e quer crescer nisso, vou te dar uma dica aqui, tá bom? Tem gente que olha alguns vídeos de profetas, tá? E falam, meu Deus, o dom dele de profetizar é absurdo, né? Revela nome, revela idade, revela endereço, revela tudo, é poderoso demais, eu amo isso. Quem me conhece sabe que é o dom que eu mais amo, tá? E procuro me mover nisso, mas sou um iniciante ainda. Aí a pessoa olha e fala, não, o dom dessa pessoa é absurdo, o dom de profecia. Talvez não seja o dom de profecia dela que seja absurdo, talvez seja o dom de fé. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Então o que essa pessoa tem, às vezes não é um dom de profecia maior que o seu, mas ele tem uma fé maior que a sua, de falar o que Deus está mandando ele falar. Se Deus te der algo muito detalhado, detalhe mesmo, detalhe, tintim por tintim, você vai ter coragem de entregar? Você só vai ter coragem se você tiver fé. Então, às vezes, o que a pessoa tem a mais que você é fé, não é o dom de profecia. Entendeu? Então, você quer crescer no dom de profecia, busque pelo dom de profecia. Você tem o dom de profecia, então agora busque pelo dom de fé. Para que você tenha fé para entregar o que Deus te manda entregar. Tá? Pense nisso. Aí continua, né? Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribui com generosidade. Se exercer liderança, que eu faça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Tá vendo? Tá falando de vários dons, que eu falei no capítulo 11, que existem os dons de 1 Coríntios 12, 13, 14, mas existem muitos outros. O próprio Paulo, que escreveu 1 Coríntios 12, 13, 14, inspirado pelo Espírito Santo, agora tá aqui em Romanos 12, citando outros dons. O dom de servir, o dom de ensinar, o dom de dar ânimo, o dom de contribuir, o dom de exercer liderança, o dom de mostrar misericórdia. Existem vários dons. Use o seu com excelência. Amém? E Deus será glorificado através da sua vida. É isso que importa. Versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiam o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Então o cristão não pode ter ódio no seu coração. Paulo está falando, odeiem o que é mal. Então eu tenho que odiar o que é mal. Eu tenho que odiar o pecado. Por quê? Porque o pecado fez o meu Senhor e Salvador ser pregado numa cruz. E ele me afasta do meu Senhor e Salvador. Então eu odeio o pecado.
Eu odeio o que é mal, eu odeio o que é ruim aos olhos do meu Deus. Por quê? Porque isso fez com que ele fosse pregado numa cruz e isso faz com que eu me afaste dele. Então eu odeio isso, tá? Apegue-se ao bem, odeie o que é mal. Versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a si próprio. Aí dói, né? Aí dói. Honrar mais os outros do que a si próprio, aí é difícil, mas a Bíblia está nos ensinando a fazer isso. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Então sirva a Deus com fervor, com zelo, com vontade, com dedicação, né? Você vai no estádio, você grita pro Corinthians, você grita pro Palmeiras, você comemora, você pula na cadeira, você joga Guaraná pro ar, você faz de tudo. Você passou na prova. Quando você passou na prova da sua faculdade, você pintou o rosto, foi pro semáforo pedir dinheiro, e gritava, e pulava, e quando você era do mundão, ia no carnaval, ia nas festas, e fazia, e acontecia, e dançava, e gritava, e pulava, e falava bobagem, e agora que serve a Deus, parece uma múmia. Não olha pro lado, não faz nada, tem medo de falar, tem medo de agir. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? Nossa, será que vão me julgar? Será que vão deixar de ser meu amigo? Ah, você nunca pensou nisso quando você era do mundo? Agora que serve a Deus com vergonha? Fervor, zelo pela palavra de Deus, tá? Zelo pela palavra de Deus, e fervor. Versículo 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Qual é a nossa esperança? É ir morar no céu. O que é tribulação? É dificuldade. E oração é oração. Então a Bíblia está falando, esteja alegre porque você vai morar no céu. Tenha fé quando você passa por dificuldade e ore sempre. Esse é o segredo da vida. Esperança no céu, fé na terra, vivendo em oração. Fez isso? Acabou. Sua vida vai ser muito melhor. Versículo 15. Alegres com os que se alegram, chore com os que choram. Empatia. Compaixão. Tá vendo alguém ferido? Vai lá e ajuda. Tá vendo alguém chorando? Vai e chora junto. Fala, eu nem tenho nada para te falar, para ser sincero, mas eu tô aqui, vou chorar contigo, vou passar a madrugada contigo, vou te dar a mão, vem comigo que você não tá sozinho. Aí você tá feliz? Eu tô feliz então por você. Quem conseguiu um emprego novo foi você, mas eu tô feliz também. Quem vai receber a oportunidade de pregar nesse domingo não vai ser eu, vai ser você, mas eu tô feliz e vou te ouvir, vou dar glória até o diabo ficar com dor de cabeça. E tá entendendo? Se alegra com os que se alegram, chora com os que choram, a tua vez vai chegar de se alegrar, como também vai chegar de chorar, porque nós passamos por fases diferentes na vida, mas se você se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, o próprio Deus vai se alegrar com você quando você estiver alegre, vai chorar do teu lado quando você estiver chorando, e vai enviar pessoas para te ajudar. Tá? Versículo 18, façam todo o possível para viver em paz com todos, todo o possível. Nós sabemos que o evangelho anda na contramão do mundo, em algum momento nós vamos criar algum tipo de inimizade por falar certas coisas, mas do que depender de nós vamos fazer de tudo para viver em paz com todos, com aquela pessoa que você não gosta, vamos falar a verdade, talvez você não gosta dela e você precisa desenvolver um amor por ela, porque a Bíblia nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, orar pelos nossos inimigos e pedir a Deus por aqueles que nos perseguem, mas hoje você ainda não gosta muito, você vai ter que viver em paz com ela. Você vai ter que fazer de tudo para viver em paz com essa pessoa. Por quê? Porque Romanos 12:18 está falando, façam tudo para viver em paz com todos. Tá bom? Amados, nunca procurem vingar-se. Nunca procurem vingar-se. A vingança é do Senhor, tá? Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então quem te vinga é Deus. Deus é vingador na vida de quem não se vinga, tá? Guarda isso. Versículo 20, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 21 e último, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, estão plantando o mal na sua vida? Plante o bem, porque é isso que Deus te chamou para fazer, tá bom? Por exemplo, Judas traiu Jesus, Jesus foi traído. Qual que foi o final de Judas? É o filho da perdição, se perdeu para sempre, morreu eternamente. E Jesus foi ferido, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. Quem trai, morre. Quem é traído, se fere, mas ressuscita no terceiro dia. Então Judas plantou o mal, Jesus sempre plantou o bem. Judas que plantou o mal, colheu morte. Jesus que sempre plantou o bem, colheu vida. Tá? Então vença o mal sempre
com o bem. Ainda que façam o mal contra você, façam o bem, porque um dia essa colheita vai chegar. E aí, o que você quer receber de Deus? Vida ou morte? Bondade ou severidade? Mais uma vez, a escolha está nas tuas mãos. Escolha viver conforme o padrão de vida que a Bíblia nos ensina. Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 13.